aqui nessa parede aqui, tá ok? Então, nós já falamos com a pessoa, né, e ela pediu para remover esse quadro aqui, que não vai voltar mais, tá? Até mesmo vai facilitar para a nossa instalação. Depois a gente tem que observar a retirada de todos, né, os acessórios, no caso aqui os espelhos de tomada, além do quadro. A próxima etapa será observar toda a parede, se tem algum pedrisco, alguma falha, alguma trinca, fissuras, para a gente fazer os devidos reparos, tá? Tendo a parede, né, em estado de instalação, então a gente vai fazer toda a medição desse ambiente, dessa parede aqui, para a gente fazer os cortes dos papéis, tá bem? Para a gente dar sequência na instalação do papel de parede. Né, no vídeo anterior, a gente vai fazer agora a remoção dos acabamentos, né, das tomadas e interruptores, tá ok? Tendo sempre o cuidado, tá? Nunca colocar a chave dentro dentro da tomada, para não levar choque. Então, remover com cuidado, para não danificar, né, a alvenaria. Então, remover todos os espelhos. Então, os espelhos removidos, a gente vai deixar aqui no cantinho. Por isso que também se lembra da aula das ferramentas, então são ferramentas que são necessárias. Então, uma chave de fenda, para justamente remover esses espelhos, facilita. E a chave Phillips para a gente remover esses parafusos, porque nesse caso são tudo Phillips. Pessoal, para não ficar o vídeo longo, então eu vou já dar uma pausa nesse vídeo, retirar esse painel aqui para a gente dar continuidade, tá ok? Bom, pessoal, então depois de ter removido o quadro, o cliente não quer mais o quadro de volta, então o que a gente vai fazer? O tratamento aqui, ó, desses locais onde estão as buchas, né? Então, onde está um pouquinho a bucha aqui para fora da alvenaria, a gente vai pegar. No caso, se você tiver martelo, eu não carrego martelo, então eu uso a própria base da chave, fenda, dou umas batidas e verifico, né, se ela entrou para dentro da alvenaria. Fazer com ela em todas elas. Verificando sempre se ela está, né? Ok. Nesse caso aqui a gente pode observar que tem aqui também uma parte que falha na alvenaria. Aqui, ó. Então aqui nós vamos passar massa tapa-furo também, tá ok? Então eu peguei aqui a massa, né, a de tapa-furo. Então esse potinho é o menor pote que tem. Eu vou pegar o conteúdo e vou aplicar, no caso, uma espátula, né, no furo. Aqui também. Esse material seca muito rápido, tá? Então o primeiro processo que a gente faz é isso, tapar todos os furos e deixar ela secando enquanto a gente faz os outros preparativos. O máximo o que tu vai ter que fazer de repente no final é só dar uma espatulada para tirar o excesso, né? É isso aí, pessoal. Tá? Então deixar ela secando para que a gente possa fazer o trabalho. Outra coisa, depois de fazer esse processo, a gente averigou já antes que tem um pedrisco aqui na alvenaria, ó, passando a mão tu vai sentir, faça você em casa, né? Você passando a mão você vai sentir. Então o que a gente vai fazer? Pegar a espátula e passar em toda a alvenaria.
E ao mesmo tempo que você vai passando a espátula, você, com a outra mão você vai sentindo se foi removido, né? Às vezes acontece de tu falhar e o pedido fica para trás. Então, você está verificando, né? Fazendo uma verificação se saiu todo o predisco. Então, a gente já fez toda a remoção do predisco, né? Então, a parede ficou lisa, tá ok? Então, a próxima etapa é a medição dessa parede onde vai ser instalado o papel de parede. A gente, né, trabalhar a parede de alvenaria, não deixar ela bem lisa, né, e deixar fazer todos os acabamentos que a gente precisa para a gente poder fazer a instalação. Então, nós vamos agora para medir essa parede para a gente fazer os cortes do papel, tá? Nesse caso, nesse quarto aqui, eu recomendo vocês iniciarem a instalação de papel de parede justamente próximo aqui do marco, né, do marco em direção à parede, né? Por quê? Porque eu prefiro, né, o ideal é colocar a primeira faixa inteira no lado aqui dessa porta. Por quê? Se a gente iniciar aqui da parede, pode acontecer, né, de a última faixa ser muito estreita e passar a porta, tá? A próxima faixa. E quando tu fizer o acabamento, tu vai perder esse material todo aqui, né? Essa sobra de material, tu vai ter uma perda. Então, para não acontecer isso, a gente inicia do lado do marco em direção à parede. E depois a outra medição que a gente vai fazer é desse marco aqui em direção ao lado esquerdo. Tá ok? Então vamos medir então. Aqui deu, a largura deu 253, desculpa, 153. Então vamos pegar a calculadora, 1,53 m. Dividimos pelos 53 centímetros do rolo, da largura do rolo. Então aqui deu 2,88. Como eu já comentei, então a gente arredonda para mais, então deu 3. Então aqui nessa parede, a gente vai ter 3 faixas, né, com a altura desse pé direito aqui, mais os 10 centímetros, né, de margem de segurança. Então, vamos calcular então agora a altura, para saber quanto que a gente vai... A altura da faixa. Aqui deu 2,49 de altura. Então a gente acrescenta mais 10 centímetros da margem de segurança, então vai ficar com 2,52. Tá ok? Então aqui tu vai precisar de 3 faixas de 2,52. E aqui no lado esquerdo nós vamos precisar de... Ela tem a altura do teto até o marco 41. Nesse caso aqui, você pode considerar uma margem aí de segurança de 5, porque essa parte aqui é muito pequena, então não vai dar tanta diferença assim. Então, deu 41, considera que tenha 46 centímetros a altura aqui, tá? Então, duas peças, vai precisar de 2 faixas de 46 centímetros, tá? E depois, no final... Se sobrar material, a gente vai fazer essa aqui. Tu vai precisar de largura de 12 centímetros por essa altura aqui. De 2,30. Então tu vai precisar uma altura de 2,40. Tá? Mas a gente vai trabalhar mais com por fazer esse corte de papel. Depois a gente faz essa aqui. Então, é preferível você começar a fazer essas 3 faixas, as 2 faixas ali, e aguardar no final para tirar a medida final, porque daqui para lá tem uma diferença, né, de comprimento. Porque se eu considerar aqui 53, tá? Aqui vai dar aqui. E mais a faixa de 53, ela vai dar lá, ó. Então essas 2 faixas vai até o final. Então a gente vai fazer um corte aqui, uma emenda daqui
até lá embaixo. Tá? Então, mas essa parte aqui a gente vai deixar para o final, tá? Para a gente poder casar o desenho. Porque aqui nessa parede a gente vai colocar um papel de parede que ele é casado lado a lado, com o desenho, mas é lado a lado. Tá? Então, agora a gente vai para a mesa fazer o corte do papel. O que vai ser instalado naquela parede, então, é esse material aqui, esse papel de parede, né, que o desenho é lado a lado. Então a gente vai fazer as medidas corretas e depois vamos fazer os cortes que a gente precisa, tá ok? Antes eu queria falar do selo, né, ou do rótulo, do rolo do papel de parede. Se você observar aqui, ela tem várias informações que são necessárias. Nesse caso aqui, ó, quando eu falo lado a lado, é essa imagem aqui que aparece, ó, que é a seta, né, que indica que é lado a lado, tá? Essa informação aqui. Eu sei que ela é resistente, né, um pouco à umidade, a calor, né? E é um material que ela pode ser removido da parede com facilidade, tá? Outra observação que você sempre tem que ter é com relação a esse código aqui. Todos eles vêm com um código de fabricação, né, do lote ou da série também. Por quê? Quando você tiver dois rolos, sempre observe para ter o mesmo código, tá? Ou também a sequência, o lote, né? O lote, a sequência. Por quê? Pode acontecer de você receber dois papéis de parede com um lote diferente e pode dar problema de cor, tá? De repente, em lotes diferentes, pode dar uma pequena diferença de cor. No rolo, tu não vai conseguir observar, mas quando colocado na parede lado a lado, você vai notar a diferença de cor, de tonalidade, tá ok? Então, sempre, quando for mais de um rolo, sempre observar, sempre do mesmo lote e de preferência na sequência. No caso aqui não tem sequência, mas tem papel de parede, tem a sequência. Por exemplo, o lote esse aqui, por exemplo, o lote, né? E com a sequência, por exemplo, 01, 02, 03, 04 e assim por diante. Então, pegar, né, papéis de parede sempre na sequência do lote. Tá bom? Então, esse é do papel. Então, a medida que tu tem que fazer, como a gente já tinha medido, 2,59 de comprimento. 2,59 de comprimento. Então você vai tirar 3 faixas com essa medida. Sempre no momento que você tiver, né, no caso, espichando o papel, né, colocando em cima da mesa, ou no caso, se você não tiver uma mesa, pode ser a mesa da cozinha, né, a mesa de jantar. Se for a mesa muito pequena, de repente faça no chão, então, sempre colocando um plástico, né? E verificar sempre o papel, as condições do papel, se não tem falha, tá? Se tiver falha, dá tempo, né, de você recorrer ao distribuidor ou fornecedor e solicitar a troca, tá? Mas nesse caso aqui eu não vejo nenhum defeito, então a gente vai continuar. Então, observando que é lado a lado, né, a gente vai fazer um teste, né, a gente vai pegar o desenho aqui, ó, e ver se encaixa do outro lado. Ó, encaixou? Então é essa sequência que a gente sobrepõe as imagens e daqui a gente vai tirar a segunda faixa.
fechar e cortar a segunda faixa. Há uma observação, eu vou aproveitar esse papel aqui e vou explicar sobre o papel, né, que tem a diferença de que ela não seja desencontrada, tá? Caso, né, ela seja desencontrada, você vai ter que movimentar o papel para até ela casar novamente aqui, ó, nessa lateral aqui, entendeu? Ó, até encontrar aqui de novo. Então, geralmente vai ter uma perda aqui entre até 53 centímetros de perda. Tudo depende da altura da parede, tá? Então, isso você vai ter que observar. E depois, então, nesse caso aqui, como é lado a lado, então a gente vai fazer o corte novamente. E vamos para a terceira faixa. O corte a gente geralmente faz com um estilete, para ficar um acabamento reto, tá? Então, e o próximo são aquelas duas peças que a gente tem que tirar, né? Que é da parte superior ali da porta, que a gente tinha medido que seria de 46 centímetros. Então a gente considera ali, ó, em relação à primeira folha, né? 46 centímetros. Ela vai dar aqui assim. Então, 46 centímetros. Uma. Ó, a gente tem que casar o desenho novamente. Então vai sobrar esse pedaço aqui. É a sobra, é a perda, né? Sempre observando. Ok? Então essa parte aqui a gente vai guardar, esse resto de papel, para a gente fazer aquele canto, né, na lateral da porta. Então a gente vai medir depois, porque às vezes o material é muito pouco, né? E aqui a gente vai retirar o excesso, tá? Porque esse excesso aqui vai atrapalhar na hora da instalação. Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre marcar, né, a parte superior, né, do papel. Eu sempre faço, né, um piquezinho no cantinho aqui da folha, para a gente saber que essa é a parte superior do papel, tá? Para a gente não começar, de repente, na hora de passar a cola, a gente inverter a posição, tá? Então, tá aqui, né, o nosso papel cortado. Depois a gente já vai para instalação. O corte do papel, tá? Então a gente está retornando de volta para a parede para a gente passar mais uma vez a espátula naqueles locais onde a gente já colocou a massa para tirar o excesso, tá? Então a gente vem, dá uma raspada só para tirar o excesso, né? Só tirar o excesso da massa que foi, ó. É bem rápido, simplesinho, tá? Depois de tirar o excesso, o que a gente tem que fazer, como eu sempre falo, é limpar a área, né, da onde você fez onde você fez a rapagem. Ah, esquecendo, né, que a gente tem que passar um pano para remover toda essa parte de poeira, sujeira que a parede tiver, para facilitar mais na aderência da cola.
depois sim, né, depois de passar um pano, a gente vai recolher todo o material que está no chão. Tá? Então toda a sujeira foi gerada pela raspagem, ou, se no caso você lixar, remover todo esse material. Como eu já tinha falado anteriormente, né, justamente para a gente evitar que essa sujeira toda aqui, ó, quando a gente for aplicar o papel, né, o papel não encoste ali naquele material ali, naquela sujeira, e acabe grudando na parede. Então sempre manter limpinho. Tudo isso ajuda no acabamento. Tá ok? Então, bora pro próximo vídeo. Alinhamento, né? Antes de eu passar cola, para chegar no momento aqui, né, na hora da instalação, já ficar já marcado, né, o alinhamento. É a linha onde eu vou seguir, para que esse papel, essa faixa aqui, fique bem retinha, na vertical. Tá ok? Então eu vou pegar um pedaço, né, do papel lá que eu já cortei e vou fazer uma marcação prévia, tá? Dependendo dos papéis, tem papéis que absorvem mais cola, eles tendem a aumentar um pouquinho na largura, tá? Então, mais ou menos, é só mais ou menos para seguir a guia, tá? De guia. Eu vou começar aqui, então. Vocês terem uma noção. Aqui, ó, eu vou marcar. Então, sempre a ferramenta, né, um nível de bolha serve justamente para isso. Para você, aqui, né, a bolha está bem no centro, para a gente ter uma linha. Não marcar com muita força, tá? Marcar bem de leve, porque se for um papel mais claro, se tu marcar com muita força, né, pode ser que venha aparecer essa marcação, né, essa linha no papel, né? Então fazer uma coisa bem de leve, só para vocês se guiarem, né? E vão fazer na parte inferior e na parte superior dessa linha, toda ela. Vou fazer na parte de cima. Se vocês têm na casa de vocês, né, de repente, né, você já trabalha com outro tipo de serviço, assim, e vocês têm um nível laser, né, vocês podem usar o laser. Tá? Então tá aqui marcado. Tá ok? Então, agora vamos para passar cola lá. Aplicação da cola, tá? Né, na superfície aqui do papel. Tá? No caso, hoje eu estou usando uma mesa, uma bancada que eu tenho, né, para facilitar o trabalho. E sempre, né, forrando com um plástico. Caso você não tenha uma mesa onde fazer essa aplicação, você pode fazer no chão, tá? Então, por isso, né, vou colocar um plástico primeiro, justamente por causa da cola, e usar aquela fita crepe que eu tinha comentado anteriormente, tá? No caso, eu estou usando esse rolo, né, um pouquinho pelo mais baixo, porque eu não gosto daquele pelo mais peludo, porque ela absorve muita cola, né? Então na hora de aplicar ela fica com muita cola, né? E fica ruim de espalhar também, tá? Uma observação, essa cola já é a cola pronta, como eu disse, né? A consistência é essa que tem, ó, ela não é muito sólida, né? Que fique no rolo, né? Ela escorre, então é essa consistência que tem que ter a cola, tá? Tu só vai usar com uma consistência mais grossa, de repente, se tu tiver uma parede com muita, como eu posso dizer, se ela for
no forno reboco direto, onde tem muito poro, né? A superfície não é muito lisa, que nem onde tem massa corrida lá, que nem o caso daquela parede, tá? Então você retira o excesso e eu geralmente gosto de iniciar no meio, tá? Então nunca faça esse movimento aqui, porque se passar o rolo na hora de puxar, pode ser que a cola entre aqui, ó, por baixo do papel e venha a marcar, sujar o papel. Então sempre, né, nesse sentido longitudinal do papel, tá? Vai aplicando, ó, e espalha bem. Então aqui assim, ó, na beirada tu vai rolar, ó, no mesmo alinhamento, para que essa cola não penetre por baixo do papel, tá? E aqui na ponta, ó, fazer ao contrário, ó, seguir esse alinhamento aqui, tá? Então sempre tomando cuidado. E se você passar, né, tem cuidado de não puxar de volta para a cola não, ó, sempre fazer esse movimento para fora. E assim você evita manchar, né, a instalação, na hora da instalação do papel. Ó, tá bem espalhado. Aqui faltou um pouco, então vou molhar um pouquinho. E vamos aplicar nesse canto aqui. Ó, sempre nesse sentido do papel. E se manter sempre o papel esticado, tá? Por isso que eu gosto de colocar, no caso, o baldinho em cima da folha do papel, para evitar do papel se deslocar, né? Então, e sempre eu seguro numa da outra extremidade, eu fico segurando justamente para ela não se movimentar. Ó, bem, vamos espalhar bem essa cola. Então, ela ficou com uma camada bem fina, né? E se a gente, na hora da instalação, vê que ela não colou muito bem, que faltou cola, então na segunda etapa, na segunda folha que você for aplicar, você aplica um pouquinho mais, tá? O que eu vou fazer agora é dobrar o papel, para fazer o transporte, né? Gosto de dobrar, para evitar, né, que a gente venha sujar com a cola, para não passar para o papel. Então a gente dobra e eu gosto de enrolar ela, sempre tomando cuidado, tá? E aqui nessa parte onde ficou a cola, ó, se vocês podem ver, tem a marca aqui assim da cola, ó, vocês vão dar uma limpada. Para vocês que ainda não têm experiência, então eu recomendo fazer a limpeza dessa cola, tá? Eu, como eu já tenho um pouco mais de experiência, eu faço um pouquinho diferente, tá? Eu não limpo assim a todo momento. Tá, agora o que a gente vai fazer? Então, vamos puxar para cá, mais pro meio da mesa novamente, para a gente concluir, né, a aplicação da cola. Então a gente molha de novo e vamos aplicar. Ó, sentido longitudinal, para que a cola não penetre por baixo do papel. Segurar a folha, travar ela. Aqui sempre tomar o cuidado, né, de o rolo não passar e sujar né, o papel que está dobrado aqui. A gente volte. Ok? Então, como eu segurei o papel aqui, né, sujou o dedo, dá uma limpada. Tiro esse cola. E aqui nós vamos dobrar ela novamente. Eu realizo essa dobra justamente para facilitar na hora do transporte e tu não sujar, né, o papel. Ela fica desse formato, não vai sujar o papel.
E vamos limpar a bancada, né? Tirar o excesso da cola. Ficou? Tá? Então a mesa está pronta para colocar outra faixa aqui e passar a cola. Então é dessa forma que tu vai usar para transportar. E se lembra da marca que eu comentei na hora do corte, que a gente marcou o cantinho do papel? Justamente para na hora você saber qual é a ponta que é a parte superior, né, na hora da instalação. Porque de repente na hora de transportar, pode ser que tu vire, aí tu não vai saber qual dos lados, né, a parte superior. No caso esse aqui, ó, tu levantando a pontinha, tu vai saber, porque aqui tá marcado aqui. Aqui não aparece tanto, mas é a marca que nós fizemos aqui, tá? Para saber qual é a parte superior. Tá, ok? Então a gente vai pegar agora, né, transportar esse papel para lá. A outra coisa, pessoal, aqui para facilitar mais a nossa aula, então eu vou passar essa vez a cola, tá? Nas próximas eu não vou passar, porque a técnica é sempre igual, tá? É a mesma, sempre mantendo, né, a superfície da mesa onde você vai fazer o trabalho sempre limpo, né? A lona sempre limpa, para depois na segunda, na terceira, na quarta folha, se for o caso, né, você fazer a aplicação da cola, sem que ela fique toda suja, né, sem ficar limpinha, tá? Mais uma informação, né, toda vez que eu passo a cola na folha, eu passo uma vez, né, a cola em uma da primeira faixa, no caso, nesse caso aqui, e depois vamos lá instalar, tá? A gente não faz a aplicação de cola em todas as faixas, somente na faixa que tu vai aplicar. Por quê? Se tu aplicar em todas as faixas, tu vai ter que armazenar essa faixa com cheio de cola, que não é o ideal, né? E também vai começar a ressecar essa cola também. Então, para evitar isso, então é recomendado você passar numa faixa e ir lá instalar. Depois sim, tu retorna, passa a cola na segunda faixa e retorna a instalar também. Tá ok?